Meu pai era o chefe da estação e a gente ficava brincando na plataforma do trem. A estrada de ferro de Maricá era importantíssima para a economia das cidades todas da região dos lagos. Iam para Jaconé, de Jaconé vinham para Maricá, de Maricá parava aqui atrás da igreja, esperava o trem chegar e levava sua mercadoria para Niterói. Na estação era vendido pastel de camarão, era vendido sonhos, arroz doce. A população de Maricá precisava do trem, escoava a produção de banana e também de peixe através do trem. Saía daqui de Maricá até o Largo do Barradas, lá no Barreto, na Leopoldina, e fazia o trabalho de manutenção da rede aérea do telégrafo. Maria Fumaça, tá café com pão, manteiga não, era assim que o trem batia. Havia um marketing todo para dizer que as estradas eram mais modernas, mas na verdade o governo queria estimular a indústria automobilística, né? Quando chegava naquela região, parava, levava parte das pessoas e voltava para buscar o restante. Eu vendia cocada, dentro do trem, cala a boca, ainda tem a estação. Bacaxá, tiraram. Não sei que Maria Ribeiro ainda tem? Que acabou esse trem, para mim acabou tudo. No caso, meu pai utilizava essa bicicleta para ir para o trabalho, saía daqui de Maricá até o Largo do Barradas, lá no Barreto, e fazia o trabalho de manutenção da rede aérea do telégrafo. No caso, meu pai, a função dele era guarda-fio, onde ele e mais dois amigos faziam esse trajeto de Maricá a Niterói todos os dias, de ida e vinda para o seu ganho, né? Bom de cada dia. E nesse percurso, ele encontrava muita dificuldade em relação ao deslocamento, pois ele caminhava, ou melhor, ele pedalava num trecho que era caminho de mula, onde transportavam os muleiros com carga de alimentação de banana, laranja, sentido daqui de Maricá. Mas eles trabalhavam e o que eles utilizavam na época, a bicicleta, que era o único meio de deslocamento, e na época do trem. O trem onde ele foi trabalhar de 44 até o ano de 1944 até 1979. Foi o único emprego assim que meu pai teve de trabalho. Ele trabalhou 35 anos na rede ferroviária e foi se aposentar lá depois desse pedaço lá em Campos de Goitacazes. E com isso, essa bicicleta aqui, né, na família já praticamente 80 anos, eu venho tentando conservar para a gente não perder a imagem do pai bom que eu tive. A Estrada de Ferro Maricá, ela surgiu em 25 de junho de 1887, quando diversos ilustres maricaenses se reuniram para levar à frente a ideia de trazer para o município de Maricá a Estrada de Ferro, que foi chamada Estrada de Ferro Maricá. E ali, nessa reunião, eles fundam uma empresa privada chamada Companhia Estrada de Ferro Maricá e elegem ali a primeira diretoria, que era presidida pelo Barão de Noam, proprietário da Fazenda do Pilar, em Ubatiba, e grande empresário do município de Maricá. E eu conheci seu Hipólito, né, conhecido como seu Pulim. E seu Pulim contava as histórias fantásticas do trem Maricá, como é que ele participou do processo, né, de construção da ferrovia. Ele era a pessoa que levava água
os trabalhadores que estavam aplicando, colocando os dormentes, né? E logo depois de um tempo ele passou a ser o usuário desse trem e através do trem ele levava a mercadoria dele para Niterói, né? E pescava ele, Toco, eram duas pessoas que viviam junto na canoa, iam para Jaconé, de Jaconé vinham para Maricá, de Maricá parava aqui atrás da igreja, esperava o trem chegar e levava essa mercadoria para Niterói. E em Niterói eles, né, vendiam o peixe, o pescado dele direto, sem precisar passar por outras pessoas que compravam, né, ou que compram atualmente. E isso fez muita falta na vida dele quando esse trem acabou. A minha tia-avó me contou que os meus bisavós se conheceram dentro do trem, vindo para Maricá. Eles estavam vindo para uma festa que ia acontecer numa fazenda, mas eles cruzaram aquele primeiro olhar dentro do trem, né? Não conversaram naquele momento, mas ficou aquela paquera, né? E aí depois eles se reencontraram nessa festa que eles estavam indo. Infelizmente eu era muito pequena, ainda não tinha esse encanto com a história, com o patrimônio cultural de Maricá, então eu não aprofundei nas perguntas, né? Mas isso me marcou, né? Principalmente quando a gente é novinho, assim, quase adolescente, a gente já começa com aquelas histórias de romance na nossa cabeça, né? E aí me marcou a história deles terem se conhecido dentro da estrada de ferro, dentro do trem, né, que vinha para Maricá. E nos jornais da época, né, conta muito como era utilizado a via, né, para as festas que aconteciam aqui na região, principalmente a festa de Nossa Senhora do Amparo. Sempre haviam notícias nos jornais falando dos horários dos trens para poder as pessoas virem participar das novenas e também da festa de Nossa Senhora do Amparo. Era muito concorrido aqui. Em 1888, no dia 25 de novembro, é inaugurada a primeira estação, o primeiro trecho da Estrada de Ferro Maricá, que ficava em Rio do Ouro e tinha as estações intermediárias de Sacramento e Santa Isabel. E em 1889 é inaugurada a primeira estação já em território maricaense, a estação de Itapeba. O meu avô, Francisco Sabino, ele nasceu em 1912, em São José do Embaçaí, perdeu a mãe muito cedo. Ele e o pai, né, eram pescadores e eles vieram morar no centro da cidade, na casa de parente. E o relato da história dele sempre minha avó falava que ele gostava muito de se informar. E como que ele buscava essa informação? Ele ia todo dia para a estação aguardar o trem que vinha de Niterói, trazendo o jornal com as notícias. Então o trem ele também trazia informações recentes para as pessoas, né, para informar as pessoas daqui da cidade. E eu entendo que essa informação fazia diferença na vida das pessoas aqui. Entendo, inclusive, que fez diferença na vida do meu avô, porque se tornou uma pessoa mais informada, politizada e, com isso, foi candidato a vereador. Ele era um representante da colônia de pescadores, foi candidato a vereador, venceu as eleições. E aí ele sempre manteve essa questão da informação, se tornando um representante local, foi reeleito, né, por 4 mandatos, esteve presidente da Câmara. Então eu não esqueço, sempre que eu lembro da história do meu avô, eu lembro que ele procurava se informar e a forma como ele fazia isso, que ele ia até a estação para esperar o jornal que chegava de Niterói. A estrada de ferro de Maricá era importantíssima para a economia das cidades todas da região dos lagos. Porque chegava uma mercadoria mais barata. Tudo que chegava em Maricá naquela época, cimento, se você ter uma noção, até o caldo de cana dependia da estrada de ferro, porque não tinha fábrica de gelo, não tinha gelo em Maricá, não tinha energia. Então o gelo vinha pelo trem.
O café e bar Fontoura, que lá no Museu de Maricá tem a xícara, tem alguma coisa do café e bar Fontoura, a xícara vinha pelo trem. Então o trem era super importante. Andei muito de trem, porque o meu dentista era Manuel Ribeiro, conhece? Era lá. Saía de Ponta Negra e a pé, pela linha de trem, até chegar lá onde era o meu dentista, Manuel Ribeiro. A volta, nós vinha de trem. Mas andava um bocado, até chegar lá na Hermolhão. Ia pela linha de trem até chegar onde era meu dentista. Tudo que a gente queria fazer aqui em Maricá tinha que ir de trem. E nós tínhamos o carro, papai tinha caminhão, né? Tinha uma Kombizinha. A gente queria, quando queria fazer alguma coisa longe, ia no carro dele ou de Kombi, né? Mas quando queria ir para Maricá, assim, que o Manuel Ribeiro, assim, a gente ia a pé e voltava de trem. Você conheceu Dona Vivinha ou alguém te falou de Dona Vivinha? O casarão Dona Vivinha? Hoje o casarão não existe mais. Existe um shopping. Fizeram agora. O shopping. A casa da Dona Vivinha era do lado. E a estação também, do lado dela. A estação era ali, ia todo mundo para ali. Ainda tem uma história do meu marido, que ele ia vender pastel lá na estação. E ali tinha o seu Lucídio tinha uma filha chamada Germana. A Germana fazia os pastéis. E meu marido, que era pequeno, uns 11 anos mais ou menos, levava os pastéis para vender. Na volta, ela juntava isso eram as coisas que ele contava. Nas voltas, ela juntava todos aqueles pedacinhos, fazia um pastel bem grandão e dava para ele. Essa história do trem, mais uma história do trem, né? Eu acho que muito quando se fala sobre memórias, fala sobre patrimônio, a gente estava lidando com sensações, afetividade, memórias. E aí tem um caso bem interessante que mostra um pouco sobre isso, que eu trabalhava em São Gonçalo, na graduação de turismo, e essa questão de ônibus, BR e tal, eu estava ouvindo uma conversa. Não lembro se eu estava também te ouvindo ou se estava participando, mas a memória ela se confunde, né? Mas de que uma pessoa estava falando sobre a questão do ônibus, né? No ônibus, falando sobre garrafamento e falando de como ela lembrava da questão do trem, que ela pegava esse trem para ir trabalhar. E aí ela contando da questão de que quando o trem foi encerrando, foi diminuindo horários, né? Você tinha, do nada, o horário tal deixava de existir, e ela contando de que, na memória dela, que o trem ele acabou como se fosse de um dia para o outro. Um belo dia ela estava pegando um trem, no outro dia ela foi para poder pegar e não existia mais. Não tinha mais os horários e coisas desse sentido. Então foi uma questão de diminuir horários e de repente se encerrou, né? E imagino como isso deve ter sido drástico na vida das pessoas, né? Porque querendo ou não, basta um salão um pouco mais próximo, você tinha uma rotina, você tinha um cotidiano, e quem andava de trem, andava por algum motivo. Seja lá o econômico, seja lá pelo tempo, seja pela afetividade, seja pelo que for, né? Então imagina você acostumado com algo no seu cotidiano e de repente eles tiram aquilo. Essa estrada, que seria de terra, que seria, né, de muita mata em volta, ela fez parte da minha vida durante a minha infância. Porque eu saía da estação de trem de Guaba Grande, ali atrás, e isso marcou muito minha vida, porque vinha minha irmã, vinha a turma toda da garotada, essa garotada que ia pra praia. Ia pra praia, e não tinha verão, não tinha inverno, a gente ia pra praia. O que acabou?
foi mudando de presidente, né? As cabeças ruins. Se tivesse cabeça boa, inteligência, não acabava. Mulher fazia modernizada. Botava óleo diesel, então botava elétrico. Lá em São Paulo tem elétrico em Santos, né? Elétrico. Vai gastar energia também, né? Eu acho que o melhor era o óleo diesel, né? Ou não? Carvão não é bom, porque tem as matas, a não ser que tenha carvão de eucalipto. Que esse cara cortava o Brasil para fazer lenha. Então, eu não gosto disso. Cortar árvore não se corta, árvore se planta. A não ser for limpo. Mas não vai dar conta, vai. Você acha o quê? Melhor elétrico, não é isso? Ou não? Melhor elétrico, né? Era melhor que o trem? Eu achava melhor. Achava. Hoje você tem luz solar, pô. Botar o trem luz solar, não vai andar? Luz solar, pô. É. Eu sinto falta do trem. Eu peguei muitos trens daqui de Ponto do Leite. Maricá fui criado aqui. Tenho 83 anos aqui em Ponto do Leite. Esse trem pegava aqui e ia até São Pedro, de Aldeia. É melhor que hoje, que acabou esse trem, para mim acabou tudo. Eu vendia cocada, dentro do trem e tudo, conheci muito aqui o trem. Cala a boca, ainda tem a estação. Bacaxá, tiraram. Não sei que Maria Ribeiro ainda tem? Vinha Bacaxá daqui e até Araruama, que é onde a praça. A praça ali em Araruama é onde é a estrada de ferro. Entendeu? Aí vim por aqui, a gente ia até São Pedro Aldeia. E hoje acho que é pescaria. Passava Iguaba, entendeu? Passava na Iguaba, dentro de Iguaba, não sei que a estação não existe. Eu sei que aqui existe. A estrada de ferro, infelizmente, acaba por conta do estímulo da indústria automobilística pelo governo do presidente Juscelino Kubitschek. Hoje, quase nada possui os municípios das estações da Estrada de Ferro Maricá, porém, ela é muito importante, foi muito importante para o município de Maricá e merece a cada dia mais ser pesquisado, serem feitos trabalhos em cima da história da Estrada de Ferro Maricá. Para gente que chegou depois, que não pegou o trem, não pegou a ferrovia, a gente sente, né, a necessidade de ter essa ferrovia funcionando de novo, né? E aí a gente não teve, então a gente não sabe como é que foi. Então, as histórias que o Hipólito contou pra gente, dentro aqui de Maricá, sobre a ferrovia, é que nos deixa encantado em querer poder ter um dia, quem sabe, né, essa ferrovia de volta aqui pra gente. Esse trem deveria voltar para a região, não daquela forma de Maria Fumaça, mas hoje tem trem modernos com maior velocidade e que poderia fazer tranquilamente o trajeto que a Estrada de Ferro Maricá fazia, que era ligar Cabo Frio até Niterói. Eu li relatos, né, dessa dificuldade dos comerciantes de pagarem o transporte de caminhão, porque ficava mais caro, né? Havia um marketing todo para dizer que as estradas eram mais modernas, mas na verdade o governo queria estimular a indústria automobilística, né? Então, por conta disso, foram acabando, sucateando e acabando com a estrada de ferro, né? E, na verdade, era todo um marketing econômico daquele momento, que era o que o governo queria fazer. Eu acho importante que as duas coisas existissem, o trem e o ônibus. Ela começou de Alcântara indo até lá Cabo Frio. Quando acaba o contrário. Ela começa a acabar lá de Cabo Frio, veio acabando até o último, ali em Rio do Ouro, que era conhecido como Estação de Trem
Amanhece em Virajaba. Nascida com a construção da estrada de ferro Maricá, Virajaba é uma das milhares de pequenas localidades servidas pelos 32 mil quilômetros de linhas que a rede ferroviária federal tem disseminadas por todo o Brasil. A estação de Virajaba, outrora lucrativa e movimentada, está agora condenada. Desapareceram as cargas e os passageiros que justificavam sua existência. Hoje sobra tempo para tudo. Por essas linhas antiquadas circulam somente 2 trens por dia. Um que vai, outro que vem. Mas não era assim há 20 anos atrás, quando este ramal tinha o monopólio do transporte da região. Com o correr do tempo, surgiu ao lado da via férrea, moderna rodovia asfaltada e arrebatou de Virajaba o transporte de carga e passageiros.